Graça e paz, irmãos. Laércio, vamos dar início aqui ao nosso estudo sobre a bênção do sétimo dia. Nós vamos ler no capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 17, que fala assim: Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora a gente vai lá em João, no mesmo Evangelho de João, e a gente lê lá no capítulo 9, lá no verso 39, que fala assim: Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que não veem se tornem cegos. Então aí a gente vê a contradição. Um texto ele está dizendo: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, né, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui, isso lá no capítulo 3 de João. E aqui no capítulo 9 de João, no verso 39, fala: Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que veem se tornem cegos. Então, não existe contradição. Por quê? Porque tudo na palavra de Deus tem um sentido. Por isso que a gente tem que ter cuidado, meditar, pedir o Espírito Santo para nos iluminar, para a gente poder passar aquilo que vem de Deus, do Espírito de Deus. Para a gente entender isso, a gente vai lá em Eclesiastes no capítulo 3, lá no verso 15, fala assim: O que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Eclesiastes 1, 9 e 10 também fala disso. Então, Deus ele tem os propósitos dele. E a gente não pode pegar Deus e colocar ele numa caixinha. Sabe? Porque ele é insondável, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, o que Deus, o que a palavra está falando aqui? Ela não tem contradição. É a mesma coisa se a gente for lá em Gênesis no capítulo 28, lá onde, aliás, acho que no capítulo 32, onde Jacó luta com o homem com Deus, e Jacó fala assim: Eu vi a Deus face a face. Né? Aí você vai no capítulo 33 de Êxodo, no verso 20, fala que nenhum homem verá a Deus. Aí, por exemplo, existe contradição? Não existe contradição. É porque lá Jacó lutou com Jesus. Ali foi o Deus Filho que ele lutou, entendeu? Então, porque Deus é um, ele é três. Isso é um mistério que às vezes, se a gente for querer imaginar, a gente não consegue entender. Mas não é para entender, é para crer. Amém? Então, aqui no capítulo 9 de João, para a gente entender o que ele queria dizer aqui no capítulo 9. Porque lá no capítulo 3 ele fala que ele não veio para julgar. E aqui no capítulo 9, no verso 39, ele fala: Eu vim a este mundo para juízo. Então, quando é que ele vem para juízo? Né? Porque ele veio em carne, morreu, ressuscitou, né, por nós. E ele está aí para salvar. Ele quer salvar. Aí, em outros textos fala que ele, por vontade de Deus, ele salvava todos, mas é o homem que não quer. E isso ele deixou lá na crucificação. 2 ladrões lá, um quis a salvação, o outro não quis. O corpo daquele ladrão que se salvou pereceu, mas Jesus vai arrebatar ele agora, entendeu? Nos dias do arrebatamento, que nós estamos perto, nós estamos pertinho dele. Eu sinto o cheiro dele, eu sempre falo isso. Eu sinto o cheiro dele, do arrebatamento, entendeu? Então, o que ele estava querendo dizer aqui? Aqui, eu vou fazer esse vídeo com mais tranquilidade, vou fazer com mais paz, porque às vezes, quando eu quero fazer um vídeo assim, mais evangelístico, então a gente fala mais rápido, porque as coisas que a gente quer colocar, senão não dá tempo aqui, os vídeos aqui que eu gravo do celular. Então, nesse vídeo aqui, no capítulo 9, o que ele quer dizer? No capítulo 3, ele fala que não veio para julgar, veio para salvar. E no capítulo 9 aqui, no verso 39, ele fala que veio esse mundo para juízo. O que ele está querendo dizer? Por que no capítulo 9, essa passagem, isso é futuro, é o que a gente leu em Eclesiastes. Isso é coisa para o futuro, e Paulo entendeu isso também. Entendeu? Então ali, no capítulo 9, no verso 1, fala assim, Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre,
quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Aí aqui, Jesus, no verso 3 fala, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, não foi pecado do pai dele e nem dele, do homem que ele já era um homem adulto. Mas foi para que se cumprisse nele o propósito de Deus. Então, como a gente entendeu lá no capítulo 3, que ele fala que não veio esse mundo para juízo, que ele veio para salvar, e aqui ele fala que ele veio a juízo, então isso aqui simboliza coisa para o futuro. Isso aqui é para o 7º dia, que também é o mesmo terceiro dia. Jesus não ressuscitou no terceiro dia, e você vai lá no capítulo 28 de Mateus. Se a gente for lá no capítulo 28 de Mateus, a gente vai ver lá que Jesus ele ressuscitou no sábado. Quer ver? Quando ele falou lá no capítulo 28, no verso 1, fala assim, ó: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houve um grande terremoto. Então, houve no passado, porque elas não poderiam ir lá no sábado. Então, quando terminou o sábado, ela foi, mas já tinha havido o terremoto, e Jesus já tinha ressuscitado no sábado. Vendo aqui, ó, no findado do sábado. Então, a gente vê que ele ressuscitou no terceiro dia. E lá em Jonas, no Mateus, no capítulo 2, no verso 40, no capítulo 12, no verso 40, que ele fala que assim como Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, assim também importava que ele ficasse 3 dias no seio da terra. Então aí realmente ele ficou os 3 dias mesmo, mas ele ressuscitou no sábado, está aí na palavra. E se a gente pegar algumas traduções, né, que fala, tem mais assim, mais para o lado original, a gente lá fala nitidamente que foi no sábado. Então aqui a gente vai ver o que Jesus estava fazendo aqui no capítulo 9. Ele tinha esse capítulo 9 aqui, isso aqui aponta para o futuro. Por isso ele disse que ele veio para julgar, né, lá no capítulo 39. E vinha a este mundo para juízo, aliás, né, para que os que vejam, para que os que não vejam, né, que foi o cego, que ele curou o cego. Então, para a gente saber que isso aqui que ele está falando, isso aqui no capítulo 9, essa cura desse homem que ele fez, foi justamente no sábado. A gente, eu esqueci de marcar os versículos aqui, então fica meio assim, não fica muito bom para mim achar, mas eu vou fazer o possível aqui para mim achar aonde ele fala, né, do que foi no sábado, né, que ele abriu o olho do homem, né? E ele ainda fala assim no verso 4, capítulo 9: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então lá ele estava falando do dia literal mesmo, físico. Mas como esse capítulo 9 é apontando para o futuro, então qual é o enquanto é dia? Porque a noite vem. Que noite que ele está falando? Nós vamos saber também. Aí no verso 5 ele fala assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, como ele está apontando para o futuro, para o 7º dia, para o sábado, então ele vai estar no mundo. E a gente vai ver isso na Bíblia. Entendeu? Aí no verso 6 fala assim, ó: dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te, vai no tanque de Siloé, quer dizer, enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. E como isso aqui é para o futuro, e aqui ainda está dizendo aqui, o tanque de Siloé quer dizer enviado, isso é o Espírito Santo, ele vai estar na terra. E isso aqui está apontando para o futuro, isso é depois do arrebatamento, é no sábado, entendeu? Aí, no verso 8 ainda fala assim, ó: e os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns dizem: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te pôs abrir os olhos? Aí falou, respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, entrou, untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Entendeu? Então,
Disseram, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Viu aí que esse homem foi aberto os olhos deles e ele não conhecia Jesus, entendeu? Mas presta atenção que ele vai adorar Jesus. A gente vai ler e vai entender isso aqui. Então, agora achei o texto. Ó. Então, no verso 13 do capítulo 9, fala assim, ó, levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E aí, ó, o verso 14, ó. E era sábado o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Viu aí? E era sábado. Aí no verso 15, ó. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chega a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus dizem, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Então, a gente vê aí que, como Jesus curava no sábado, aí os fariseus falavam assim que, como pode? Né? Esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Então, Jesus estava fazendo bem, ele curou o homem. E por que Jesus fazia aquilo no sábado? Porque Jesus estava do jeito que o cego, lá no capítulo 9, presta atenção no verso 1, ó, fala assim no verso 2, e os seus discípulos, eu estou lendo capítulo 9 de João, no verso 2. Os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, né? Os propósitos de Deus. Então Deus tinha um propósito na vida do cego e também tinha um propósito na vida de Jesus. Ele estava cumprindo o seu propósito. Por isso que ele estava fazendo no sábado, porque era um ato profético. O trabalhar no sábado de Jesus fazendo bem era um ato profético, apontando para o sétimo dia, né? O sétimo dia de Deus e o terceiro dia de Jesus. Entendeu? Que o sétimo dia, ele é o mesmo terceiro dia, de Adão até agora que nós vamos virar o milênio. Nós estamos no final do sexto milênio, né? E da cruz para cá, 2.000 anos. De Adão para cá, 6.000 anos. E de Cristo para cá, 3.000 anos. Então, tudo tinha um propósito. Então, o vídeo aqui já está em 12 minutos. E eu vou parar aqui e continuar na parte 3. Amém? Graça e paz a todos, que o Senhor abençoe.